O Expressão tem a oportunidade de abrir as portas do passado e apresentá-lo ao presente. E o convidado de hoje é um dos principais historiadores portugueses, Antônio Manuel Espanha. Professor, primeiramente, muito obrigado por sua presença no Expressão. Eu é que agradeço. Eu regresso aqui depois de 2 anos, onde estive aqui a dar um curso de 3 meses na vossa universidade. E foi esse curso, na verdade, a origem deste livro que agora vai ser lançado. O curso tinha o tema do curso era isto mais ou menos que saiu no livro. E o curso de alguma maneira reproduz, em forma escrita, está claro, aquilo que eu então disse. E que já tinha experimentado em Buenos Aires uns anos atrás. Bom, eu sou professor em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa. A minha formação inicial é Direito, sou formado em Direito. E depois sou doutorado em História. E durante anos tenho dado, agora por acaso já não dou, mas tenho dado História cultural e política da época moderna, isto é, anterior à Revolução Francesa, séculos XV, XVI, XVII. E este curso é justamente sobre isso. É sobre como se discriminavam e se fazia violência sobre as pessoas. Bom, vocês todos terão essa ideia que a época moderna era uma época mais medieval, mais violentas do que hoje, e pensam logo, enfim, na Inquisição e nesta violência que se vê, esta violência sobre o corpo, na pena, nos direitos penais, nas execuções, na forca, nos carrascos. Esta violência que me interessa não é tanto essa, porque essa é bastante óbvia, é bastante fácil de despistar, de diagnosticar e também de combater. A violência mais insidiosa, mais perigosa, é aquela que se faz de uma forma doce e invisível. Por exemplo, aquela que se faz ao falar. Claro que não, ao falar nós podemos fazer violência que se vê se nós chamamos um nome feio a outra pessoa. Agora não vou dizer nenhum nome feio para não ficar na entrevista. Tudo vem de uma herança também. É? Exatamente, mas chamar um nome feio a uma pessoa, isso é uma violência que se vê. Mas eu posso fazer, nem sequer fazer isso, estar calmamente a descrever o mundo que me rodeia, as pessoas que eu conheço, mas se estiver a classificá-las, nós hoje fazemos isso, classe A, classe B, classe C, taxar as coisas, analfabetos, alfabetizados, rurais, urbanos. E essas classificações que nós fazemos não são inocentes, não é verdade? Têm consequências. Hoje não terão grandes consequências jurídicas, porque o Estado, hoje vivemos num Estado que se baseia na igualdade de todos os cidadãos perante a lei, embora essa igualdade seja ilusória. Portanto, dizer homem, mulher, menino, hoje não empurra as pessoas para guetos sociais, não discrimina as pessoas. Isso também é uma herança do antigo regime também, né? O que a gente vive hoje, agora vivemos algumas heranças. Porque, embora hoje vivamos num Estado em que a mulher é igual ao homem, apesar de tudo, nós, quando preferimos a palavra mulher ou quando pomos uma coisa no feminino, implicitamente, lá por detrás, há uma imagem desvalorizada. Nosso costume ainda é o mesmo. Exatamente. Por baixo deste verniz do politicamente correto, quem é que vai guiar? Uma pessoa faz uma asneira qualquer na condução do automóvel. É uma mulher que vai guiar. Isto são heranças do antigo regime. E o que eu pretendo neste livro, que é um livro de história, mas é também um livro voltado para o presente e até para a educação do futuro. O que é que eu pretendo? É descobrir de que maneiras, a maneira de falar, as classificações usadas, as categorias usadas, os conceitos usados, eram capazes automaticamente de desvalorizar, isto é, diminuir a capacidade das pessoas, reduzindo essa capacidade quase ao nada. E dou vários exemplos durante o livro. O livro é um estudo de casos, de exemplos de casos. Mulher, a classificação de alguém como mulher, a classificação de alguém como menino. Aí, por exemplo, a sociedade do antigo regime funcionava diferente da de hoje. Hoje, falar de menino até eleva. Nós hoje
temos uma cultura muito voltada para as crianças, onde as crianças ocupam um pouco o centro das atenções e dos cuidados. Mas nem sempre a palavra menino, mesmo hoje, ou criança, mesmo hoje, é uma palavra tão bonita e boa de se ouvir como isso. É bonita quando nós utilizamos para um menino ou para uma criança, mas se eu for chamar-lhe assim, que você é uma criança, naturalmente já não é tão bonito assim, já estou a dizer qualquer coisa de negativo. Já mandaram entrevistar uma criança. Era uma criança, quem já? Ou só disse criancices. Isto são tudo heranças de uma época passada, onde todas estas palavras desqualificavam. Praticamente, e mesmo juridicamente, porque então o Estado, os poderes não garantiam esta igualdade perante a lei. As mulheres tinham menos, o facto de ser classificado como mulher, dava como consequência que essa pessoa tinha menos direitos que os outros. Você fala do Estado e nessa época a gente poderia imaginar o Estado como separado da sociedade civil. Bom, eu falei de Estado, mas falei mal, porque às vezes também falo mal. Realmente nessa altura é difícil falar de Estado, porque nós hoje quando pensamos de Estado pensamos justamente nisso. Um Estado separado da sociedade civil e que tem um lugar. Aqui no Brasil o Estado tem um lugar, é Brasília. É a Praça dos Três Poderes. E em Portugal é o Terreiro do Paço. E etc. E em Washington é a Casa Branca. O antigo regime era muito mais parcelada, isto é, muito mais atomizada. O poder existia muito mais dividido. Cada aldeia, cada povoação, cada grupo de amigos, a igreja, as Uma por micro-organizações, do caso. Exatamente. Todas essas tinham poderes próprios. E poderes próprios, por vezes, podiam opor ao próprio Estado. E, desde logo, todas as pessoas que falavam, e, sobretudo, quem falava com autoridade, é o caso dos juristas, que falavam e escreviam com autoridade, e os livros escritos por juristas tinham um impacto social muito grande, não só sobre os juristas, mas também sobre a sociedade. Quando utilizavam palavras, essas palavras pesavam muito sobre o estatuto das pessoas. E, posteriormente, ao Antigo Regime, a gente pode dizer que, na sociedade moderna, a gente passou a ter a sociedade civil participando mais do governo? É verdade. Pelo menos, teoricamente, é assim, embora seja cada vez menos. Hoje a gente tem um jornalista americano que chama William Langewiesche, ele faz um trabalho pautado sobre que o Estado hoje se tornou uma instituição teatral. Ele está cada vez perdendo mais força. Isso claro, consta? o Estado hoje é uma espécie de ecrã. Vocês dizem ecrã, não é? Ecrã, onde se projetam os... Ecrã em que nós situamos a nossa atenção, mas por trás desse ecrã estão-se a passar os factos reais. Quer dizer, nós olhamos para o Estado português, ou para o Estado brasileiro, ou para o Estado norte-americano, e, na verdade, parece que é ali que está o poder. Na verdade, o poder continua a estar em muitos lados. Continua a estar nas grandes empresas internacionais, continua a estar em organizações internacionais, continua a estar em grupos de pressão, continua a estar nas famílias, ainda hoje, apesar de tudo, continua a estar em grupos de cidadãos, continua a estar nas comunidades locais, às vezes muito longe do poder, o poder nem passa por lá, não é? De modo que nisso nós continuamos a ter muitas sobrevivências do antigo regime. Mas disso eu não trato neste livro. Tratei noutros livros, noutros livros que escrevi, que alguns estão cá publicados ou vão ser publicados. Mas neste livro eu trato sobretudo do poder das palavras. Como é que com as palavras se podem fazer coisas. E nesta coisa, como é que se pode... No título você trata o seguinte: imbecilitas, as bem-aventuranças da inferioridade na sociedade do Antigo Regime. O que são essas bem-aventuranças? Bem, é porque repare que normalmente, quando discriminava, ainda hoje isso acontece, quando se discrimina uma pessoa, quando se lhe dá um estatuto discriminado, isto é, com menos direitos, diz-se que estamos a fazer para bem dela. Porquê que nós educamos os nossos filhos com rigor, enfim, agora já, mas antigamente, com muito rigor, e as nossas filhas, porquê é que não deixámos as nossas filhas sair de casa? Ou as nossas mulheres sair de casa, antigamente, agora já não é assim. Não é assim, quando não é. Porquê? Para bem delas. Porquê é que batemos os nossos filhos, puxamos as orelhas, os pombos de castigo? Para bem deles. Porquê é que castigamos os nossos alunos com más notas, os reprovamos e tal? Para bem deles. De modo que quando eu digo que as bem-aventuranças da inferioridade, quero dizer justamente isso. Era uma maneira de inferiorizar as pessoas, mas sempre com o alibi, com o argumento de que era uma violência feita para bem. Era uma meia-culpa, na verdade. Era uma violência feita para bem. Né? Feita para bem.
O pai tinha um poder sobre os filhos para bem dos filhos. Os colonizadores tinham poder sobre os nativos colonizados para bem deles, para os trazerem à civilização. Os homens tinham poder sobre as mulheres para as protegerem. Ou para as livrarem das maldades do mundo. E hoje ainda muita gente pensa assim. Por isso é que lá está a palavra bem-aventurança. No fundo, eram inferioridades benditas. Eram inferioridades feitas por bem. Na verdade, alguns deles pensavam isto. Alguns eram hipócritas de todos, sabiam perfeitamente que não estavam a fazer para bem de nada, estavam a fazer nos seus próprios interesses de acumularem poder para si. Outros provavelmente estavam a pensar que era para bem. Nós, os pais, quando castigam os filhos, às vezes até exageradamente, a não ser que sejam sádicos, acham que estão a fazer para os educar, que é para bem deles. Nós, professores, quando damos mais notas aos alunos, estamos a pensar que é para bem deles. De que é que está esta mistura entre, por um lado, violência e, por outro lado, cuidado por abnegação. E pode ter alguma coisa a ver com medo também? Se você tem uma atitude mais rígida, você quer prevenir alguma coisa. Se faz isso por medo? O medo sempre esteve arraigado na sociedade, claro, de certa forma? Sim, provavelmente, muitas vezes sim. Nós, quando exercemos o nosso poder, é porque temos medo daqueles sobre quem exercemos o nosso poder. Os homens têm medo das mulheres e por isso é que exercem a violência sobre as mulheres. E é muito claro isso. Que os homens têm medo. E no antigo regime isso era muito claro. Se você for ver as condenações por bruxaria, os bruxos, aliás, a lei portuguesa, que era brasileira também, não se refere aos bruxos, refere-se às bruxas. É praticamente o único tipo de criminoso que aparece no feminino. Todos os outros, o assassino, o ladrão, sei lá, a bruxa. Porquê? Porque a bruxaria era um saber que era próprio das mulheres, que os homens entendiam que era próprio das mulheres. Porquê? Porque era um saber do feminino, diríamos nós hoje. E o feminino é um mundo relativamente estranho para os homens e de que os homens têm medo. Ainda hoje têm medo. Mas então tinham muito mais medo. E presumiam que as mulheres eram espíritos maldosos, recalcados, mas maldosos, e que estavam no mundo um pouco para fazer mal. E vinham sempre, claro, que toda esta conversa dos juristas baseia-se em conversas anteriores. Conversas escritos, quero dizer, da Bíblia, das Sagradas Escrituras, e lá vinha sempre o exemplo, quem é que fez pecar Adão? Foi a mulher, porque se não fosse a mulher dizer-lhe para comer o fruto da árvore proibida, o Adão não tinha comido as maçãs, a maçã. Portanto, era uma espécie de medo que era sublimado, que era compensado por esta violência, mas sempre uma violência feita para bem. Porquê é que se fazia isto sobre as mulheres? Porque elas são perigosas e, portanto, não só porque são perigosas, mas porque temos que as corrigir, temos que as proteger, porque elas, com a sua própria maldade, podem fazer mal a si próprias. Proteger delas mesmas. Protegê-las delas mesmas, exatamente. Porque as mulheres tinham outras características, não quero contar a história toda, que podiam fazer com que elas fizessem mal a si próprias. Por exemplo, a sua mobilidade de espírito. La donna è mobile. Mulheres pensam nisto, depois pensam naquilo, depois pensam naquilo e tal. Então tem que estar um homem rigoroso para as impedir de variar muito. E até hoje ainda temos essa herança. Claro, e, professor, claro que temos. Claro que temos. Podia fazer uma paradinha agora para a gente ir para o intervalo, tá certo? Ok. A expressão vai para um breve intervalo e volta já.